paz do Senhor, meus queridos. Amém? Pode sentar-se. Louvado seja o nome do Senhor por esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos reunidos em sua casa, juntos louvando e adorando a Ele. Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Versos 1 a 4. Enquanto você localiza, muito obrigado ao pastor Eliel pela oportunidade de estar aqui compartilhando uma porção da palavra do Senhor com os meus irmãos. Amém? Carta aos Hebreus, capítulo 1, nós leremos do verso 1 ao verso 4. Amém? Vamos lá. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Bonito, né? Fala sobre o nosso Jesus Cristo. O plano original de Deus para a humanidade parecia ter sido frustrado no Éden, quando Eva e Adão dão atenção à voz do maligno, representado ali pela serpente. Eles foram avisados de que havia uma árvore ali e o fruto era um fruto que, a partir do momento que eles comessem, eles teriam malícia, descobririam o bem e o mal. E isto não era o plano de Deus. Então o Senhor avisou Adão e Eva a não comerem aquele fruto. O nosso arqui-inimigo, ele sempre quis ser adorado. Por isso foi destituído do céu, porque somente o nosso Deus deve ser adorado. Destituído do céu, ele, com a sua frustração, quis de todo jeito barrar o plano de Deus para a humanidade. Então ele foi lá e persuadiu Eva e Adão a comerem daquele fruto. Infelizmente, os nossos irmãos caíram e foram persuadidos e o negócio parece que complicou. Parecia então que estava tudo errado e o plano de Deus frustrado. Mas uma coisa eu posso dizer, jamais um plano de Deus será frustrado. Jamais. Primeiro que quando ele elabora um plano, ele já sabe começo, meio e fim. Ele já usa o que ainda não existe como se já fosse existindo. Deus nunca será surpreendido por atitudes que tomamos, porque Ele sempre saberá as nossas atitudes no futuro. E Ele sempre vai nos prevenir, sempre nos orientar, tendo sempre o melhor caminho. Então eu não posso nunca criar a desculpa que disse eu não sabia, porque de alguma maneira o Senhor vai nos avisar. E Deus avisou aquele casal. E eles perdem a oportunidade de darem sequência à originalidade daquele plano. O Senhor, então, ele diz que ele iria suscitar do ventre da mulher um homem que este esmagaria a cabeça da serpente do inimigo e daria vitória a nós. Deus, então, olha para Abraão, chama Abraão, ele e sua esposa Sara, já com a idade avançada, e ele diz que Abraão
seria pai de uma grande nação e de outras nações, como foi. Este plano de Deus era para constituir um povo, o povo de Israel. E no meio deste povo ele habitaria, ele receberia a adoração, o louvor, e deste povo ele levantaria a redenção da humanidade, para que o pecado fosse perdoado. Abraão, Isaque, Jacó. Se nós dermos uma olhada no capítulo 49 do livro de Gênesis, nós vamos ver quando Jacó começa a abençoar os seus filhos, porque ele iria falecer. Vem o quarto filho dele com Lia, Judá, e ele determina uma bênção. E a bênção deste rapaz era de que daquela tribo descenderia Jesus Cristo. Os anos se passam, o povo, pelo pecado de Eva e de Adão, sempre caindo em recorrência, causando desgosto para eles mesmos, Deus vão parar no Egito. Deus então tira este povo do Egito com mão forte, através de Moisés, e conduz este povo àquela terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Só que o condutor deste povo é Josué. O tempo passou, mas a promessa do Senhor não prescreveu. Nós somos imediatistas, temos o nosso tempo, às vezes nós queremos que o Senhor entre no nosso tempo. O tempo de Deus é kairós, sempre trabalhando a longuíssimo prazo, e o que quer que tenha sido que o Senhor te prometeu, permanece intocável nas mãos dele. Como ele disse a Jeremias: eu velo, eu guardo a palavra que eu determinei para o meu servo, minha serva, para o meu povo, e na hora certa a palavra vai cumprir-se. Esta pode ser uma noite de promessa cumprida na nossa vida, aleluia, canta e dá graça. Pode ser uma noite de promessa cumprida, mas vamos lá. Deus levanta homens que são verdadeiros instrumentos para a condução daquele povo. O Senhor começa a falar através dos profetas de uma forma contundente, com mensagens messiânicas, conduzindo o povo a acreditar que aquela Canaã, aquela terra que eles tinham conquistado, era também uma terra momentânea, que o Senhor tinha um plano superior a tudo aquilo. Por mais que Deus fale conosco, nós somos limitados, sabia, irmãos? Por mais que Deus fale conosco, nós sempre vamos imaginar algo pequeno, porque é a nossa mente. Deus sempre tem surpresa diante das promessas que nos faz. Elas sempre serão bem maiores, superiores a tudo que passou na nossa mente, tudo que passou na nossa memória, tudo que podemos ter planejado. Quando a promessa de Deus chega, ela vem surpreendente, de uma maneira extraordinária. Deus usava profetas ali, e havia uma ordem que o Senhor havia dado para a organização daquele povo, e que momentaneamente, como eu disse, eles estavam numa Canaã momentânea. Nós caminhamos para uma Canaã eterna. Nós caminhamos para uma Canaã eterna. Nós vamos chegar lá. Eles estavam numa Canaã momentânea. O Senhor elaborou um plano de organização para que aquele povo pudesse adorá-lo. Como eram pecadores, como nós somos, mas somos pecadores resgatados através do sangue. Havia necessidade de, anualmente, este povo prestar um sacrifício ao Senhor, derramando sangue de um animal, e o pecado deste povo era momentaneamente coberto. O plano maior de Deus é que o nosso Jesus tiraria por completo o nosso pecado. Então os cordeiros eram sacrificados pelo sacerdote, e o pecado do povo, até a próxima reunião anual, era coberto. Por isso que quando João Batista viu
Jesus passando, ele olhou e disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tiraria e que tirou definitivamente o pecado do mundo. Então, momentaneamente, estes irmãos prestavam um sacrifício a Deus e eram perdoados, tinham o pecado coberto. O remorso, o medo, o trauma, a necessidade de mudança de comportamento, ainda não era possível efetivamente, definitivamente falando, porque o pecado era coberto. Não havia tido ainda um sacrifício vicário para eliminar as consequências do pecado. Infelizmente, o pecado traz remorso, medo, traumatiza, destrói, e o nosso inimigo, ele veio para isso. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. A promessa de Deus, então, chega ao momento de se cumprir. O Senhor anuncia a Maria que ela seria a mãe do Salvador através do anjo Gabriel. Nasce Jesus, morre, foi rejeitado por esta nação de Israel, para a qual ele foi enviado. Morre, ressuscita ao terceiro dia, volta ao céu, onde está, preparando-nos um lugar, porque o desejo dele é que estejamos juntos. A porta da salvação, então, é aberta a todos os povos, não mais exclusividade ao povo de Israel. Quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, ao Jesus dizer: Pai, tudo está consumado, a porta da salvação é aberta a todos, como cantamos. Ele nos abriu a porta e nos reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus nos consagrou. A porta da salvação é aberta. Durante o período que Jesus esteve aqui, ele passou por algumas grandes dificuldades de perseguição. Se não bastasse a rejeição, perseguição também. Aí eu não posso deixar de dizer que, como crentes em Jesus Cristo, nós seremos isentos de perseguição, de forma nenhuma. Mas o Senhor é conosco. Ele disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci. Você tem capacidade de vencer também, porque eu estou do teu lado, para te ajudar, para te auxiliar. A porta da salvação aberta a todos os povos, trazendo oportunidade aos gentios, a verdadeiros nichos da sociedade, rejeitados, que ninguém jamais daria atenção. Por isso que eu amo quando Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, que é o favor imerecido, e nós estamos aqui debaixo da graça do Senhor. O favor imerecido nos alcançou. E olha, pasme, nós não sabemos escolher, mas Ele nos escolheu, Ele nos escolheu. Tu és escolhido, tu és escolhido, tu és escolhido, privilegiado em ser escolhido por Deus, e há projetos de Deus para a tua vida, para a tua casa, tua família. Existem os grandes projetos de Deus, mas vamos lá. Entre o período da última voz profética, que foi Malaquias, até o nascimento de Jesus, alguns homens se reuniram e formaram a classe dos fariseus, outros dos saduceus, e eles pegaram aquela lei de Moisés, que era a regra de conduta e comportamento do povo, a doutrina, o conjunto de valores pré-estabelecidos numa crença, numa ideologia política, e que norteia o comportamento da pessoa,
Este comportamento deles era somente externo, quando eu estou verdadeiramente com a doutrina de Jesus dentro do meu coração, com os ensinamentos e instruções que Ele deu, eu tenho uma vida diferente, porque eu sou transformado pelo poder da palavra. Mas estes fariseus, eles não eram transformados pelo poder da palavra, porque eles eram religiosos. E essa religiosidade levava os mesmos a impor aos irmãos conduta para chegarem à sinagoga. E quem não obedecesse era até mesmo expulso da sinagoga. Não podia congregar. Foi um problema grave durante os 3 anos ministeriais de Jesus, porque eles seguiam Jesus por onde Jesus passava e tentavam de todo jeito fazer com que as normas da lei superassem a cura como de um homem da mão mirrada. Então eram homens oportunistas e de coração maldoso. Jesus não deixou de cumprir a lei, Ele mesmo nos ensina. Mas Ele veio para banir todo e qualquer tipo de comportamento externo que poderia nos ligar a Deus. É óbvio que eu acabei de dizer que quando nós temos a doutrina, a palavra de Deus no nosso coração, na nossa vida, na nossa conduta, nós somos transformados. Não somos religiosos, somos transformados. Porque o poder da palavra transforma o interior. Jesus disse para a mulher adúltera, quando pediu água a ela, e ela não entendeu nada por ser uma samaritana, e havia uma rincha, porque a lei deixou rinchas, desdém, divisão. Jesus veio para quebrar estes obstáculos de rincha, divisão. Ele veio para nos unir. Se tu soubesses quem te pede água, você é que a mim pediria água, porque se eu te servir água, esta vai fazer em você uma fonte interna que jorra para a vida eterna. A água é um dos emblemas, dos símbolos do Espírito Santo. Quando ele entra por dentro de nós, ele vai limpando, purificando, fazendo uma obra extraordinária. Nós sequer, quando olhamos no espelho, podemos acreditar numa outra conduta anterior. Os fariseus, eles impunham perseguição, eles causavam confusão, divisão, e o judaísmo era extremamente exigido por eles. Mas como eu disse, Jesus veio para todos. Os gentios começaram a se converter ao Senhor. Isaías 65:1 diz que ele foi achado por um povo que não era herdeiro da promessa. Vamos lá, estou sintetizando. Então os irmãos gentios começaram a se converter. E eles automaticamente passavam a deixar a conduta religiosa para viver a plenitude de Jesus Cristo na vida. A igreja então começa a crescer. O evangelho começa a ser propagado. E os que aceitam e creem são salvos até os nossos dias. Estes irmãos, usados então pelo maligno, estes fariseus, o melhor dizendo, usados então pelo maligno, eles começam a disseminar que havia necessidade de cumprir ainda algumas prerrogativas da lei. O recém-convertido, ainda vulnerável a todo tipo de opinião contrária, ainda com um pouquinho de perturbação por não ter um conhecimento exato e verdadeiro do que tinha recebido. O oportunismo, então, do nosso adversário começa a causar entre eles alguns problemas desagradáveis. Dúvidas, interrogações. Deus, olhando isso, Ele instrui o nosso querido irmão, que nós não sabemos quem propriamente foi, a escrever a carta aos Hebreus, e vem falar sobre
a superioridade da pessoa de Jesus Cristo e vem advertir estes que jamais eles poderiam voltar atrás naquilo que tinham recebido através de Jesus Cristo, o plano maior de Deus. O plano maior de Deus. Estes judeus, eles aguardavam um Messias, uma força militar, que entrasse em Jerusalém, destruindo todo o Império Romano e devolvendo a eles aquela vida que eles tinham anteriormente. Quem sabe pensavam que poderia vir um novo Davi. Chegava o filho de Davi, mas eles não conseguiam enxergar aquilo. Estes homens, eles causavam confusão na cabeça do povo. Jesus vem, entra em Jerusalém, montado num jumentinho, mostrando a sua humildade, simplicidade, servidão. E a carta aos Hebreus, ela nos traz um momento de introspecção e de meditação. Cristo, o nosso Jesus, apresentado aqui como uma revelação definitiva de Deus ao homem. Todas aquelas prerrogativas da lei, aquele cerimonial, não era mais necessário ser cumprido, porque Jesus era o cumprimento das mensagens dos profetas. Jesus era o cumprimento das promessas que Deus havia feito para aquele povo de Israel. E Jesus estava e está entre nós para nos trazer liberdade, nos fazer livres. Livres! Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não tenho mais dia e hora para chegar-me até Jesus. Eu não preciso mais de um intermediário, porque Ele se fez a aliança entre nós e Deus. Ele nos abriu a porta, nos facilitou as coisas. Mas esses irmãos estavam ali sofrendo este bombeamento. E o Senhor então usa o sábio escritor para dizer que Jesus Cristo representava a verdadeira e exata essência de Deus, e que ele cumpriu a sua missão. Aí ele dizia assim: agora ele não nos fala mais, Deus não nos fala mais através dos profetas cerimoniais, juízes, não. Porque o que ele falava cumpriu-se. Agora ele nos fala através do seu Filho, que ele constituiu herdeiro de todas as coisas, que é o Criador exato de tudo, que tem o controle de todas as coisas. Jesus sabe a quantidade exata de fios de cabelo que existe na nossa cabeça. A Bíblia nos diz que não há palavras ainda em nossos lábios, e o Senhor já sabe o que nós vamos pronunciar. Nós estamos aqui planejando o nosso amanhã. O Senhor já sabe como será o nosso amanhã. Já está lá hora por hora, minuto por minuto, segundo por segundo. Aleluia! Louvado seja o Senhor Deus. Louvado seja o Senhor Deus. Louvado seja o Senhor Deus. Aleluia! Só um minutinho aqui que eu vou fazer um negócio aqui. Minha querida, você está com uma blusa branca. Você acabou de tomar água. Eu quero que, por favor, você levante a sua mão. Isto. As mãos do Senhor nosso Deus estão fazendo um movimento a favor de você esta noite. Um movimento de cura. Não literalmente um movimento de cura física. Sim, Deus está acalmando o seu sistema nervoso. Deus está acalmando a sua mente. Em algum momento você não tem conseguido
dar sequência aos seus planos e objetivos, porque a mente está um tanto quanto aflita. O Senhor está acalmando a sua mente e a mão de Deus está curando o teu emocional esta noite. Alguns anos que se passaram aí por trás do dia de hoje não foram bons, foram de decepções, de recomeços. Você está num processo de recomeço e o processo de recomeço não está bom. Você não consegue nortear o amanhã. Você se sente comprometida na sua inteligência. Em algum momento parece que o nosso inimigo está fazendo a festa. O Senhor está curando o teu emocional esta noite. Ele vai tirar, me perdoe, Deus não expõe pessoas. Ele vai tirar alguma proteção que está no teu olho aí, que comprometeu a tua fé, e vai te fazer enxergar que em muitos momentos Ele te deu livramento, em outros momentos Ele te acalmou, mas que Ele vai elaborar e vai conduzir você a alcançar os seus objetivos, e o nome do nosso Deus será glorificado na tua vida. Amém. Louvado seja o Senhor Jeová. Canta. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. A superioridade de Cristo, mostrada pelo nosso irmão. Ele diz: agora nós temos o Filho. O Filho, para interceder, o intercessor fiel, o advogado diante de Deus. Para interceder por nós. Nós não precisamos mais de sombras, tipos, pessoas pré-estabelecidas e escolhidas por Deus num determinado ofício. Não que Ele não tenha dado continuidade a projetos e chamadas na vida do homem. Mas em relação ao Velho Testamento, eu não preciso mais trazer um cordeirinho para o culto, para entregar na mão do pastor Eliel, e o sangue dele derramado cobrir os meus pecados, de forma nenhuma. Se pobre, eu não preciso também, ou não precisaria, trazer aqui um pombinho para ser o sacrifício pelo meu pecado. Não. Eu preciso vir. E quando eu era guri, que já faz algum tempo, a gente cantava: eu venho como estou, não é? Na hora que ia fazer o apelo, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Aqui é lugar de gente doente, porque aqui verte a água da cura que está em Jesus Cristo. Nós nos reunimos esta noite, porque mais uma vez nós precisamos da palavra e precisamos ser renovados, porque a Bíblia me diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Hoje é mais uma oportunidade de ter um conhecimento ainda mais próximo do Senhor. Amanhã eu preciso ser melhor do que fui hoje. Terça-feira, melhor do que fui amanhã. E assim nós vamos seguindo, rumando à perfeição do varão, para herdarmos a redenção, a Canaã celestial. Nós estamos agora com um representante criador. Você já leu o primeiro capítulo do livro de João? O Criador, ele estava com o Pai quando as coisas foram criadas. Ele conhece todas as coisas, Ele pode tudo. Por isso que eu amo quando Paulo disse assim: eu posso ter, posso não ter, estar abatido, estar alegre, eu posso tudo naquele que me fortalece. Em todos os instantes do dia, o Senhor está do meu lado. Ele estando do meu lado, eu posso vencer qualquer que seja o obstáculo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, a essência de Deus. O maior dos projetos de Deus para a humanidade. O seu Filho unigênito que Ele mandou. E o autor continua dizendo: Ele é o resplendor, a representação, o brilho da glória de Deus. A expressão suprema
do seu ser, que sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Aleluia. Irmãos, vamos lá. Nada aqui filosófico. Mas você já observou o mar? As águas vêm e voltam. Vêm e voltam. De vez em quando, elas ultrapassam um pouquinho, dá até um susto nas pessoas. Aí parece assim, meio que utopia, né? Meio que surreal. O nosso Jesus controlando tudo. Isaías diz que ele mede o céu a punhos. Já andou de avião? Ele passa no meio das nuvens, dá até aquela turbulência horrível. Parece que você vai apalpar ela aqui pela janela. Ela está, distante. E o Senhor controlando tudo. Controlando tudo. Que história é essa, uai? É verdade, irmão. Tem hora que parece que Deus precisa falar assim, de uma forma mais, até diríamos, simples. Sei lá. Para acordar a gente. E Hebreus está dizendo, olha, agora nós temos Jesus, o que controla tudo. O que controla tudo. O que pode tudo, através da sua palavra. Quantos exemplos nós temos que quando Jesus esteve aqui, ele ordenou uma palavra para o centurião e o servo dele ficou curado sem que Jesus precisasse estar presencialmente no local onde estava o enfermo. A palavra poderosa, que Hebreus vai dizer lá no capítulo 4, mais poderosa do que espada alguma de 2 gumes, que vai lá e sonda a divisão da alma e do espírito. O sábio escritor vai escrever isso. E agora ele está dizendo, aqueles irmãos que estavam preocupados, tensos, apavorados, porque não prestavam mais o sacrifício do cordeirinho ou do pombinho, não guardavam mais um dia da semana, não eram nascidos judeus, ou os que eram nascidos judeus, ele fazia com que as pessoas ficassem com uma dúvida de que realmente tinham renunciado àquelas práticas religiosas e livres agora, se Jesus estava recebendo mesmo a adoração e o louvor deles, causando um certo apavoramento dentro das pessoas. Ele diz assim, ele purificou definitivamente os nossos pecados. 9:10 vai dizer que até o peso da consciência pesada que o pecado deixa, Jesus levou na cruz do Calvário. Eu não disse que o pecado gera o remorso, traumatiza, altera comportamento, faz pessoas viverem desesperadas, perderem a sua própria identidade. Dá uma voltinha ali no centro de Santo André, olha para o chão, aquilo é ou não é um espírito do mal? A pessoa deixa a sua própria casa, todo o seu conforto e vai morar na rua, a troco de alguma coisa. E outras situações mais, infelizmente, até dentro da igreja às vezes. Pessoas que vivem com a consciência pesada, porque lá em 1901, disse uma palavra, e aí vem o agir maligno na mente da pessoa, para dizer o Senhor não recebe o seu louvor, o Senhor não é contigo, não está dando nada certo por conta disso ou daquilo outro, mas o Senhor nos chamou esta noite aqui para dizer que Ele purificou, e se tem alguma coisa que precisa ser revista, a porta da purificação está aberta, e Ele está disposto a limpar novamente. Adebasude Jacob Avala Sori Kalamaiovácia. Atrás da Marisa, levante a sua mão ali, minha querida, de blazer cinza. O Senhor é o seu endocrinologista esta noite aqui, amém? Você está com as glândulas da tireoide inflamadas, inflamando todo o teu organismo.
Você está inchada e não está com excesso de peso, e sim inchada, com retenção de líquido. Se eu dissesse para você agora onde está doendo, você não sabe dizer nem se está doendo, porque parece que o organismo já absorveu a dor, já anestesiou e está tudo muito bem. Fazem já alguns 2 meses que você não sabe o que é dormir de verdade, porque quando deita, os teus nervos ficam repuxando, até os teus dentes estão doendo, o teu cabelo passou a cair terrivelmente e a tua unha está fraca, mas o endocrinologista que morreu na cruz do Calvário por nós, aleluia, apresentou-se aí num processo de cura, e o Senhor vai curar a sua tireoide esta noite. Você vai desinchar e o nome dele vai ser exaltado nisso. Ser curada, eu digo no nome de Jesus Cristo. Aleluia! E grande é o Senhor dos exércitos. Toda honra, toda glória e todo louvor pertence ao Senhor. E sabe que domingo eu descobri que eu fiquei um pouquinho mais velho? Vou descontrair um pouquinho. Esta menina aqui, a Jaqueline, nós congregávamos no Ipiranga. Ela é filha do saudoso irmão Reinaldo e da irmã Ernestina. Praticamente eu peguei no colo. E domingo ela me reconheceu. Eu até fiquei feliz, minha esposa disse, sinal que você não mudou muito, né? Domingo ela me reconheceu, mas eu fiquei tão feliz de ver que o Senhor permanece o mesmo. Agora, Vera, ela dava um pouquinho de trabalho. Porque quando a gente estava tocando para o coral, ela batia a mãozinha na tecla do piano e fazia a gente ficar um pouco perdido, eu, a irmã Sônia. Mas ela está aqui agora cantando, louvando ao Senhor. Isso não tem preço, não. Louvado seja Deus por isso. Vamos voltar à palavra? O meu nervoso já passou um pouquinho? Jesus superior a tudo. Purificou os pecados. Aí ele disse assim, assentou-se à direita do Pai. Assentou-se à direita do Pai. O sacerdote, ele não tinha tempo para sentar. De jeito nenhum. Por ter cumprido integralmente a missão, Salmo 110, versículo 1. Tem como colocar para mim no Data Show? Ele assentou-se à direita do Pai. À direita, um lugar de honra. Disse o Senhor ao meu Senhor, e vale ressaltar, anos-luz, o salmista escreveu este salmo aqui. Eu disse que promessa de Deus não prescreve. Não tem tempo. Anos-luz. Aos fatos citados aqui, a aplicação do texto que nós estamos. O salmista diz assim, ó, disse o Senhor ao meu Senhor. Ele não tinha chegado ainda, como Isaías no capítulo 53, né? Ele não tinha chegado ainda, aqui no Salmo 110. Mas ele tinha sido vitorioso. Então ele já enxergava Jesus como hoje. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Jesus está à direita do Pai, numa posição de honra, conquistada na cruz do Calvário. Filipenses diz assim, olha, mesmo sendo igual a Deus, ele não usurpou, ele não tomou à força o trono. Antes, negou-se a si mesmo e foi fiel à missão que Deus dera a ele, até o fim, porque ele tem certeza e tinha que diante deste Senhor Jesus Cristo, único, um dia toda língua confessará e todos dirão que ele é o Senhor. Ele está à direita do Pai. E João 14 diz assim, olha, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele estará do nosso lado para nos dar vitória. João 14 diz assim, não se turbe o vosso coração,
credes em Deus, crede também em mim, Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos um lugar. Ele foi. Está preparado lá o nosso lugar, porque o desejo dele, conquistando na cruz do Calvário a renovação ou a restauração da aliança de Deus com a humanidade, aleluia, fez com que ele se preocupasse em preparar o melhor para nós. Isaías 53, a partir do 11, diz assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Somos nós aqui, olha. Ele volta e conosco, ele reparte os despojos, o que ele conquistou na cruz do Calvário, ele reparte conosco, até um novo nome, uma morada eterna. Não há dor, não há perturbação, não tem conta para pagar, não tem que levantar 6 horas da manhã, pegar o trem cheio, não, lá é só alegria. Por isso, devemos ir até o fim, como ele foi. Como ele foi. Pagou por nós a cédula do pecado que havia sido cravada pela falha de Eva e de Adão. Lá, Colossenses 2,14. Havia uma nota promissória contra nós, uma dívida impagável. A dívida da maldade, da mentira, da condenação, da acusação. Mas Jesus pagou esta dívida com o sangue na cruz do Calvário. Aí vamos concluir o raciocínio. Eu disse que o pecado deixa remorso. Ele traumatiza, ele isola, ele deprecia, ele traz doenças físicas e emocionais terríveis. A pior coisa que tem é uma consciência pesada, irmãos. Deus nos guarde disso. Deus nos guarde e nos esconda de uma consciência pesada. É a pior coisa que tem. A pessoa não vive, passa a vegetar. Tem tudo e não tem nada. Por quê? Diuturnamente, 24 horas por dia, é aquele zumbido do ouvido. Para você não tem jeito, nada vai dar certo. Você destruiu a sua vida, destruiu o seu casamento, destruiu isso, destruiu aquilo outro. Mas o Senhor nos trouxe esta noite para dizer que Ele é o Deus que restaura em Jesus Cristo. Esta culpa, esta cédula impagável foi paga por nós. Nós nos tornamos pecadores resgatados. Não há condenação, acusação contra a nossa vida. Ou seja, eu não gosto muito de dizer o nome dele, não. Só se for necessário expulsá-lo. O diabo não tem vez em ficar te oprimindo por falhas do ontem. Há corações e mentes oprimidas aqui, e o Senhor trouxe para libertar. Ah, mas eu já tenho 55 anos de crente. Eu também. Mas o Senhor nos trouxe para libertar. É sério o negócio. Não dá nada certo. Ninguém gosta de mim. Ninguém me ama. Há um louvor que diz que Ele nos ama mais do que tudo. O outro, 227 da harpa, dizia: agora nunca mais perece. Deus amou de tal maneira este mundo, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não perecer, mas ter a vida eterna. E a Bíblia nos diz, Romanos 3, nos diz que todos nós pecamos, e destituídos nós fomos da glória de Deus, mas através de Jesus, a superioridade da lei, nós nos tornamos religados em comunhão eterna, crescente e perpétua com Ele. Aleluia! Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu te afirmo,
vai bater em retirada este remorso. Jesus vai te dar vida, e Ele dá vida em abundância. Jesus vai te dar paz, a perfeita paz que nós cantamos aqui. Até no combate com o tentador, o que eu sinto? Perfeita paz, gloriosa paz. Venha me intimidar do jeito que quiser, porque eu disse que ele é oportunista, e não estou dando ibope para ele, nem tentando ele, porque nem Jesus o fez. Nós não precisamos provar quem nós somos, porque Jesus já provou na cruz do Calvário, vertendo sangue por nós. Então não há condenação, de forma nenhuma. De forma nenhuma. E ainda o irmão diz assim, olha, ele tornou-se superior aos anjos. O anjo Gabriel, que anunciou a Isabel, a mãe de João Batista, que anunciou a Maria, que ela seria mãe do Salvador, que foi a José levar a ele uma convicção de recebê-la como esposa, porque eles eram noivos, porque ali estava a mãe do Salvador, o mesmo anjo. As duas primas, que quando se encontram, Deus dá um sinal, a saudação de Isabel salta no ventre, a saudação de Maria, ou melhor dizendo, salta no ventre de Isabel, João Batista, e ela começa a cantar um cântico de louvor ao Senhor. Desde agora serás considerada bem-aventurada. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois olhou para a baixeza da sua serva e me concedeu a oportunidade de ser a mãe do Salvador. Mas Jesus é superior ao anjo Gabriel, superior ao arcanjo Miguel, enviado quando os anjos, que aos anjos do Senhor será dado ordem para que eles obedeçam a Deus em todos os seus mandamentos, e traga a nós. Eles são mensageiros, sem misticismo aqui, eles são mensageiros, servos do Senhor. O Salmo 91 diz que ao anjo do Senhor será dado ordem, ele nos livra. O Salmo 34 diz que ele acampa o anjo dele ao nosso redor para nos dar proteção. Ele está conosco, nós não enxergamos, mas o anjo do Senhor está conosco. Eles são seres ministradores da vitória. E houve um momento que eles não foram fortes o suficiente, porque havia um principado e uma potestade maligna lutando contra o resultado da oração de 21 dias de Daniel. O Senhor mandou o arcanjo Miguel, e lá nas regiões celestiais ele dissipou aquele principado e potestade, e a vitória chegou, a resposta de Deus chegou da oração de Daniel, de confissão do pecado. E o que Deus faz? Levanta um homem lá em Jerusalém com 83 anos, por nome Ageu, e ele começa a dizer ao povo: vamos, terminemos o trabalho de reconstrução, porque a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Viria Jesus Cristo, era também profético, viria Jesus Cristo, mas esse Jesus é superior a este arcanjo Miguel. Aleluia! O único digno de desatar os 7 selos do livro visto por João, Apocalipse 5, e que diante dele 24 horas por dia querubins, arcanjos, anjos estão dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ele. Majestade, poder, soberania, graça. Eu não conseguiria tirar do meu vocabulário o que realmente é o nosso Jesus para a nossa vida. E ainda diz assim: dei a Ele um nome que é sobre todos os nomes. Eu não disse que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor? Mas ele disse assim: o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Leão da tribo de Judá, primeiro e último, Estrela da manhã, Rosa de Saron. Aleluia! Aleluia! Jeová Rafá, Jeová Jirê, o Deus que opera maravilhas. E a palavra de Deus nos diz que os ouvidos dele nunca estão tapados, a ponto de não ser possível que ouça o nosso clamor e a nossa adoração. Então o Senhor o fez superior a tudo e a todos. E é nesse nome que eu quero que fique marcado para a nossa vida. É nesse nome que nós nos reunimos aqui esta noite. Foi Ele que nos resgatou, e não foi com ouro e nem com prata, mas foi com o sangue. Foi Ele o primeiro e o último, foi o maravilhoso que opera maravilhas, foi o Deus forte que não há outro Deus que possa com Ele. Foi o Pai da eternidade, o que era desde o princípio e será até o fim. Ou seja, ninguém consegue dimensionar, não tem hora, não tem dia, não tem momento, não tem ano. Ele é eterno, Ele é eterno, 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 eterno. E Ele vai nos levar à eternidade, e eternidade de alegria. O Príncipe da paz, como eu disse, não a paz que o mundo dá, uma paz momentânea, mentirosa, mas Ele nos dá uma paz eterna, uma paz perfeita. O mundo virou do avesso, mas eu tenho paz porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso e que guardará o meu tesouro até o dia final. O eterno conosco aqui esta noite, o que perdoa pecado, o que transforma a vida, o que regenera, o que ressuscita. Ele ressuscitou pessoas. Mas como pode uma coisa dessa? Pode, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então vamos dizer, Ele ressuscita mortos espirituais, condenados pelo pecado, condenados pelo engano, pela mentira. Ele restaura e transforma em pessoas honestas, corretas, herdeiras, co-herdeiras dele em glória, e que receberão galardão também. Ele pode tudo, Ele faz tudo, Ele é tudo. Tudo para mim, né? Ele é tudo para nós, presente aqui entre nós esta noite. Dá licença, pastor. Eu quero te convidar a ficar em pé, por gentileza. Fique em pé, por gentileza, meus queridos. Aleluia. Falei para o Samuel colocar esse copo de plástico. Eu estava em Bonito outro dia. Eu acho que eu me empolguei um pouco. Não é muito característica minha, mas eu me empolguei um pouco. Bati a mão no copo de vidro, foi água para todo lado, caco de vidro para todo lado. Graças a Deus não tinha ninguém na frente. Jesus deu o livramento. Depois daquele dia, eu disse, eu não quero copo de vidro não. Senão eu posso dar um tapa sem perceber. Ei! Jesus está aqui entre nós. A primeira oportunidade é a seguinte: onde está alguém que queira recebê-lo como Salvador? Dê um sinal com a sua mão. Dê um sinal aí com a sua mão. Alguém, sinalize assim com a sua mão que alguém vai aí te acompanhar. Há alguém para Jesus esta noite? Afastado dos caminhos do Senhor. Vamos guerrear, irmãos, nos ajude aqui. Afastado dos caminhos do Senhor, quer reconciliar-se com Ele? Venha, saia do seu lugar. Vença isso em nome de Jesus Cristo. Venha, venha, venha. Há alguém para Jesus? Dê um sinal aí com a sua mão. Ou vem até aqui que nós queremos orar por você. Aleluia. Não há. Aí eu vou ser bem comedido aqui,
porque o nosso Deus não expõe pessoas. Mas eu quero te convidar, se quer receber uma oração especial, se de alguma forma o Senhor falou contigo durante a palavra, alguma coisa precisa mudar, Ele está aqui com o poder para tal. Então eu te convido, se isso não te constrange, é só uma declaração de fé. Nós estamos aqui para te ajudar. Se sente vontade, venha em nome de Jesus Cristo receber vitória. Venha ser liberto em nome de Jesus Cristo. Pode vir sem constrangimento. Nós somos irmãos aqui, irmãos. A tua vitória é a minha é a tua. Venha em nome de Jesus Cristo, não se sinta constrangido. Vindo aqui não quer dizer que você tem pecado, não, senão eu tinha que ser o primeiro a ir. Alguém venha em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Sim. O irmão precisa de cura, nós vamos orar. Você quer ser curado também? Venha em nome de Jesus, que o Jeová que cura está aqui para curar. Venha. Está enfermo? Venha em nome de Jesus. Vem, meu querido, rápido que eu tenho que devolver a palavra ao pastor. Venha, querido, em nome de Jesus. Venha ser curado, hoje é dia de cura. Aleluia. Aleluia. Venha ser curado fisicamente, venha ser curado da alma. Saia daqui liberto em nome de Jesus. Não deixe passar a oportunidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Venha, meu querido, em nome de Jesus. Aleluia. Venha em nome de Jesus. Irmão, você está de óculos ou uma blusa preta. Eu devo te dizer, faça assim, ó, para evitar qualquer... O irmão de óculos, uma blusa preta, faça, para evitar qualquer mal entendido. As mãos do Senhor estão estendidas e Ele é o seu hematologista esta noite aqui, o médico do sangue. Os teus glóbulos brancos estão em quantidade menor. A sua imunidade está quase no pé. O seu organismo tem trabalhado um pouco de ponta cabeça. Também é psicossomático algumas guerras espirituais que você tem passado porque os teus negócios não conseguem prosperar. É inexplicável. Você está sentindo-se sozinho para batalhar, já constrangido porque com vergonha de situações. Vamos lá, entrar aqui. Mas a mão do nosso Deus se estendeu como um hematologista. A mão do nosso Deus se estendeu como contador. A mão do nosso Deus se estendeu como advogado. A poderia sala, poderia séria. Você vai dormir e não vai ter a sensação que está morrendo, que é esta impressão. Parece que tem hora que está saindo do corpo, de dor e de todo mal-estar. Você está com uma gastrite em processo de evolução. Os teus glóbulos brancos, eles estão como gelatinados dentro do seu sangue, comprometendo toda a sua estrutura. E eu disse, é psicossomático, é uma guerra espiritual. Mas o Senhor te cura e se apresenta como contador, como advogado. Te dá vitória. Hoje é dia de vitória. Aleluia! O nome dele vai ser louvado e glorificado nisso. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos orar, são esses irmãos? Eu ainda espero um minutinho só. Vem, meu querido, em nome de Jesus. Sem sensacionalismo aqui, uai, não precisa disso não. Vem em nome de Jesus ser curado. Eu te espero um minutinho. Não, então vamos orar por estes nossos irmãos aqui. Erga as mãos para cá, como diz a palavra.
sem ira nem contenda, e venha receber vitória. Ali, olha, é a Vilma. Levante a sua mãozinha aí, Vilma. Levante a sua mãozinha aí. As mãos do nosso Deus estão fazendo um movimento especial na saúde da senhora esta noite aqui também. Havia uma colite de ordem intestinal, mas o Senhor chegou e Ele operou um milagre na região abdominal da irmã. E Ele dá ordem para que estes órgãos se entendam. Eles estão brigando entre eles. A tua boca seca e amarga continuamente, porque afetou o suco gástrico do pâncreas. Enfim, não sou médico, mas o Senhor foi na origem de tudo que estava provocando isto. Ser curada, minha querida, no nome de Jesus. Aleluia! Da canta e da graça. Aleluia! Erga as mãos para cá. Bora lá orar, uai. Erga as mãos para cá. Vamos. Santo Deus e Pai, glorificado seja o teu nome por tua infinita fidelidade, em ter nos concedido a oportunidade tão especial de estarmos aqui reunidos na tua casa, ouvindo uma vez mais uma porção da tua palavra. Ela foi tão especial, começando aqui por mim, porque ela nos mostra que nós servimos ao Senhor, que é superior a todo e qualquer protocolo humano, a toda e qualquer lei, a todo e qualquer intempérie da natureza, que desafia todo e qualquer movimento natural, porque Ele opera no sobrenatural. Nós te louvamos por este momento. Olha aqui, Senhor, alguns dos teus servos vieram à frente. Aleluia, aleluia. Alguns dos teus servos vieram à frente, porque eles estão dizendo que estão enfermos, confessando, e nós estamos orando agora. Em nome de Jesus eu te peço a bênção da cura agora, onde estiver uma enfermidade nestes físicos aqui, na autoridade do nome de Jesus eu repreendo agora, ordeno a bênção e a vitória. Te peço também uma bênção especial nas emoções aqui. Deus, o Senhor não expõe, não propriamente aqui à frente, mas entre nós existem pessoas oprimidas, com sentimentos oprimidos, com as emoções comprometidas. Existem pessoas que têm ouvido as vozes do além do mal, trazendo a elas prerrogativa de solução e causando verdadeiros turbilhões de problemas internos, decepções, frustrações, até convite ao que não é correto. Mas em nome de Jesus Cristo, o Senhor que sabe de todas as coisas, eu ordeno agora que estas mentes sejam desprendidas. A palavra do Deus nos diz que o Senhor levou cativo até o que era cativeiro. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda angústia, desespero, dor de cabeça de ordem emocional, bate em retirada em nome de Jesus Cristo. Tremedeira de ordem emocional, gastrite de ordem emocional, desespero em nome de Jesus, que caia por terra agora, que haja vitória aqui. Aleluia! Deus, alcance as famílias aqui representadas também com uma grande vitória esta noite, que haja um momento especial de vitória entre as famílias aqui. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus Cristo agora todo dardo do mal contra as famílias aqui na tua casa, no sentido geral. Satanás, pega toda a tua bagagem e em nome de Jesus Cristo nós te rejeitamos, nós te expulsamos. Deus, que haja a marca do sangue nos umbrais das nossas portas. Guarda os nossos casamentos, guarda os nossos relacionamentos com os nossos filhos. Guarda, 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 protege, Senhor. Esconde debaixo do esconderijo do Altíssimo e faça descansar sobre as suas asas. Em nome de Jesus também eu te peço uma bênção especial pelo teu servo aqui à frente, que o teu nome possa ser glorificado entre nós, que haja movimentos de cura, renovação, salvação. Mais importante, que tudo que está impedindo o teu agir seja esta noite agora repreendido, que possamos ver a tua mão estendida ainda mais e o teu nome ser louvado. Crendo, estamos debaixo da tua fidelidade, então nós te agradecemos em nome de Jesus pela bênção e vitória. Amém.